Você falou uma frase muito boa também nessa entrevista com a bibliotecária, que é o que nós vamos fazer com o que fizeram da gente. Perfeito. O que nós vamos fazer? Você falou que isso está em movimento, mas a gente discutiu isso por um outro motivo, antes de você chegar, que a gente não tem ideia do que fazer, do que as pessoas vão fazer e como elas vão fazer tão humilhadas e tão afetadas por tudo isso que aconteceu. Pois é, eu também tenho essa pergunta, eu também me pergunto, não é? O que nós vamos fazer? Exatamente isso, eu acho que é a questão que nos coloca. O que nós vamos fazer agora, não é? Com o que foi feito de nós? A gente vai ter que fazer alguma coisa, nós que sobramos. Porque, afinal de contas, a gente foi pensando, somos sobreviventes, que é 500 mil, cara. 500 mil não é um acidente aéreo, não é uma... 500 mil, cara, é uma quantidade de... Toda a família, não sei se é o caso, mas toda a família perdeu alguém, ou teve alguém próximo, todo prédio, é 500 mil. Então, o que nós vamos fazer com 500 mil? Não é, de óbitos que só 25% aconteceriam. A gente vai ter que... E eu tenho receio, eu tenho muito receio daquilo... Tem uma peça do Brecht, né, que é... As pessoas lavam a mão numa bacia e tal, passa um tempo, elas voltam e aquela bacia está cheia de sangue e elas lavam a mão numa bacia de sangue. Que foi até citada pelo Lima Duarte, quando o amigo dele se suicidou, como chamava? O ator da Globo se suicidou, deixou uma carta, o Lima Duarte gravou um vídeo dizendo que compreendia e que ele via aquelas pessoas lavando a mão. Eu tenho muito medo, receio, do que essas pessoas vão fazer o ano que vem, quando a eleição chegar, não é? Porque, assim, para mim, há uma questão civil, não era uma questão de direita e esquerda. Tanto que se fosse uma questão de direita e esquerda, se fosse o presidente da República, fosse o Geraldo Alckmin, ele já tinha vacinado até cachorro. Se fosse aquele banqueiro que quem eu votaria jamais, nem sonharia em votar nele, ele também já teria vacinado, porque ele sabe. Ele falou, todo mundo tem que voltar a trabalhar, a situação tem que voltar, e só vai voltar com vacinado, ele teria vacinado. Então era uma questão civilizatória mesmo, não votar nesse cara. Entende? Isso teria que ter acontecido também no primeiro turno, porque aí o debate político poderia começar. Você vai votar no da direita, você vai votar no da esquerda, você vai aceitar o PT, você vai fazer... teria sido assim, mas as pessoas ultrapassaram civilizatoriamente um marco. E agora vai ser preciso pensar. Não é? Muita gente tende a reproduzir o sintoma, que é o seguinte, já que eu sou doente mesmo, e já que eu fiz isso, agora eu vou mesmo. Né? Agora eu vou repetir. Não dá o braço a torcer. Exato, né? Exatamente. Porque, na minha opinião, o que as pessoas deviam fazer é parar. Quer dizer, basta a gente ler O Jornal Estado de São Paulo continua repetindo aqueles editoriais completamente alucinados. Não porque, assim, não existe nenhuma dúvida. Né? Esse presidente tem que sair. Não é? E não existe nenhuma... qualquer que seja o candidato, ele tem que sair. Não é direita, não é esquerda, esse cara tem que sair. E os jornais, eles continuam repetindo isso, né? Esses influenciadores. As pessoas continuam fazendo aquele discurso conservador. Ele não acabou, na verdade. Né? Essas pessoas... Eu vou dar um exemplo que eu analiso no segundo volume do Diário da Catástrofe Brasileira. Quando as pessoas falavam do julgamento do Lula... O julgamento do Lula sempre era por um juiz que tinha nome e sobrenome, acusado por pessoas que têm nome e sobrenome. Quando as pessoas falam do julgamento, essas mesmas pessoas falam do julgamento do atual presidente, falam que ele vai ser julgado pela história. Mas a história não julga ninguém, então isso é besteira. A história não bota alguém a história não impede um genocídio de acontecer, mas falam isso. Vejam que é uma diferença de vocabulário notável. Não é? A história não está aí mandando intimações. E é isso que está acontecendo. Então eu tenho um pouco esse receio ainda, né? Que é o que nós vamos fazer com o que esse cara fez, com o que essas pessoas fizeram, não é? De nós. A gente tem que pensar muito, né?